Olá! Mais uma vez a gente chegando aqui no Instagram, né? Para falar um pouquinho. Hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso. Todos eles são muito bons, mas esse de hoje, nossa, vai ser incrível. Enquanto isso, eu vou convidar mais um pouquinho, enquanto as pessoas não chegam, né? Vamos chamar todo mundo para participar, né? Dessa live aqui, que vai ser bastante esclarecedora. E você vai entender muitas coisas que acontecem aí na sua vida e que talvez você tenha algumas dúvidas e não sabe por que aquilo acontece com você, né? A gente vai trazer alguns pontos importantes e que a gente vai estar falando aí sobre o ponto do trabalho e da autoestima, né? E aí você vai, talvez, em algum momento aí você comece a pensar o que tem a ver, né? O trabalho com a autoestima. Tudo a ver. E você vai entender realmente o que é que tem a ver, tá? Então, chamei aí algumas pessoas, né? Olá, Luiz, seja muito bem-vindo. Dani também, né? Vou chamar aqui, então, o nosso companheiro aí de live, né? Que a gente faz toda quinta-feira. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos convidar. Seja presente. Oi, Lidiane, como é que você tá? Tudo bem? Que prazer te ver aqui. Olha aí quem tá chegando, olha. Muito bem. Olá, boa noite. Mais Seja uma muito vez, é muito bom estar aqui bem-vindo. de novo, participando da live, ainda mais falando desse assunto que vai, com certeza, vai trazer muitas reflexões para vocês e para nós também aqui que estamos juntos aqui, eu e a Rosemary Sá, que é uma questão muito interessante, porque são vários níveis. Muitas vezes nós não acreditamos que alguma coisa que nós estamos desenvolvendo não seja trabalho. Mas se você for analisar com mais profundidade, você vai ver. E hoje você vai ter certeza disso. Não é, Rose? Ai, muito bem. Então, antes, né, antes da gente introduzir esse tema incrível que eu adoro, né, e que é onde, assim, daqui a pouquinho vocês vão entender porque eu estou falando isso que eu adoro, né? Aí vocês vão entender. Então, meu nome é Rosemary Sá, eu sou coach de propósitos de vida, né? Eu trabalho aí ajudando muitas mulheres a encontrarem o seu propósito de vida e seus objetivos, né? Então, isso é muito bacana. A gente vem falar sobre esse tema. E a gente está com o nosso queridíssimo Luiz Sá aqui, né? Que é o Master Trainer aí, propósito de vida também, que é a área que ele atua, que por sinal, né? Muito parecida, que ele também é o meu esposo, olha só que coisa interessante, né? Então, gente, olha, coloca o dedinho aí e vão mandar esses aviãozinhos aí para convidar mais pessoas, para que as pessoas possam realmente estar recebendo esse conteúdo que vai ser tão importante aí na vida de vocês. E que talvez vocês ainda não saibam, mas o quanto que a partir de hoje muita coisa vai fazer sentido para vocês aí, tá? A gente preparou esse conteúdo para ajudar você, tá bom? Tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Então, Luiz, e aí? Conta primeiro assim um pouquinho, o que você anda fazendo? Como é que tá? Para poder, enquanto as pessoas vão chegando, e vão chamando aí, gente. Manda coraçãozinho, começa aí chamando mais gente. Sim, nós vamos aí pela vida, como você também tem uma trajetória aí que tem a ver com isso, além de você tem um lado é, que é específico, que é ser uma professora, né? Que dá aula de sociologia e história, e eu, no momento, estou focado só no desenvolvimento humano, né? Vem atendendo pessoas, ajudando elas a encontrar o seu propósito de vida, ajudando elas a se posicionar e se autoconhecer também, que é muito importante para a pessoa entender que ela é muito capaz, que ela pode fazer coisas extraordinárias, mas que ela, por muitas vezes, ainda não conseguiu identificar nela esse potencial. Então, nós temos aí ajudado muitas pessoas, equipes, e também gosto muito e tem aparecido situações naturais aí que a vida vai nos proporcionando.
que faz parte da nossa missão de vida, que é levar para o maior número de pessoas, é meu propósito maior, né? Esse desenvolvimento, essas capacidades que as pessoas encontrarem nelas. Então, eu tenho também feito o que eu mais amo, que é rabiscar um pouco, né? Escrever, né? Isso é uma das minhas paixões, é escrever. E tem aparecido situações aí que estão me provocando isso. Então, nós estamos aí, uma vez ou outra, sendo convidados a participar de coautoria de livros e estamos muito felizes com isso, né? Olha só, gente, ó. Então, fiquem ligadas aí, que eu já até coloquei lá no Instagram, essa semana foi passada, né, sobre o lançamento aí do livro de Mulheres 360 Graus. Vai ser um livro incrível. Vai ser um guia mesmo, né? Para te ajudar aí com ferramentas para que você alcance aí, né? Várias mudanças na sua vida, tá? Então, tudo dentro da área pessoal e profissional da mulher. Então, esse livro está incrível, maravilhoso mesmo. Então, hoje, para começar, a gente... vou falar que nós somos... Eu também, como ele, somos trainers de analista comportamental, de uma ferramenta que a gente trabalha. E nada melhor para a gente começar falando do trabalho, por isso que eu falei sobre isso aqui, né? Aí, eu coloquei assim na live, trabalho versus autoestima, né? E primeiramente, eu queria falar, né? O que é autoestima? Só para relembrar, né? Aquilo que, às vezes, as pessoas elas têm dificuldades em perceber. A autoestima é como é que você se enxerga, como é que você vê se é positivo, se é negativo, né? Então, assim, aquela capacidade de você se amar sem restrição, é aquela opinião que você tem de si mesma. Sabe quando você se olha assim no espelho, aquela imagem, ela se é positiva, se é negativa? Lembra que eu falei para vocês assim, o que tem a ver o impacto, né, do trabalho na vida das pessoas? Muitas vezes, a nossa autoestima, ela fica balançada, né? Ela fica um pouco, às vezes a gente se sente insegura por algumas coisas que acontecem no trabalho, tá? E aí a gente vai começar falando, então, o significado, né, mesmo do trabalho, que quem já assiste as nossas lives já sabe que a Rose gosta muito, né, de falar, que esse meu lado de professor gosta muito de falar sobre o conceito das coisas, às vezes, para a gente entender, né, realmente, o conceito do trabalho, a gente entender o significado das palavras. Então, o trabalho, se você for olhar lá no dicionário, tá? Até eu procurei lá hoje. Então, o termo aí ele tem a origem, tá? No latim tripalium, que é um instrumento de tortura com 3 pedaços de madeira. Imagine só, tá? Então, o trabalho já tem esse significado no latim, né? Então, assim, se você for olhar, ele tem outras concepções aí, né? Então, a definição assim, mais básica que tem para definir é uma atividade física ou intelectual, que ela é realizada pelo ser humano e tem a finalidade de fazer e transformar ou obter alguma coisa. E aí, eu queria fazer uma pergunta, eu adoro pergunta, né? Coach é um... e falar nisso, olha, quem é coach que está aí, eu desejo um feliz dia do coach, que hoje é o dia do coach, tá bom? Sim, para o Luiz também, viu? Que você também é coach. Então, assim, uma coisa que é muito bacana a gente começar a perceber, porque cada um de nós enxergamos, né, o trabalho como alguma coisa. Então, o que é trabalho para você? A gente vai começar, então, aí a fazer essa pergunta, né? E aí eu quero saber como é que as pessoas estão pensando. O que você acha, Luiz? Será que eles vão responder? Primeiro, vamos dar as boas-vindas aí. Tem a Lidiane, que já chegou, Suelina, e aí todo mundo que está aí. É muito bacana ter vocês aqui. E vai chamando as amigas aí para a gente trazer muita gente aqui, para a gente ficar cada vez mais empolgado, falar bastante, né? Mas o trabalho é uma coisa muito bacana, né? Tem vários aspectos, né? Como a Rose falou, aí falou que quando você tem algo que você cria, né? Seja intelectual, seja física, ou seja alguma coisa, é um tipo de trabalho, né? Por exemplo, uma mãe, se ela não tem uma atividade profissional, ela tem um grande trabalho, que é cuidar da casa, cuidar dos filhos, orientar, né? Criar os filhos e fazer aquela, digamos assim, dar aquelas ideias iniciais para poder a criança se adaptar socialmente, aprender a ser um cidadão. Então, é um trabalho. Todo tipo de coisa que envolve um labor, né, seja em que forma seja,
é um tipo de trabalho. Então, é muito bacana a gente entender que, na essência da palavra, né, trabalho é muito mais do que nós imaginamos. Que tem pessoas que muitas vezes não estão em si assim, trabalhando efetivamente, né, em uma empresa ou alguma coisa relacionada, pensa que ela está à parte. Ela não está. Tudo que ela se envolver, que envolve equipes e pessoas, ela está tendo um trabalho, está trabalhando para algum propósito, está criando alguma coisa que está ajudando algumas pessoas e está trazendo benefício para outras pessoas. Então, ela está trabalhando. Bacana isso, Luiz. A Lidiane que desejou nos parabenizou pelo dia. Obrigada, tá, Lidiane? E a Dani, ela botou aqui assim, né? Que geralmente a gente liga o trabalho a algo que a gente faz com esforço, com alguma coisa que é dura, pesada, né? Foi isso que eu entendi que ela colocou. É isso mesmo, Dani, que você colocou? Então, assim, muitas pessoas, assim, eu vejo que eu sou professora, pessoas que elas dizem que não quer trabalhar, né? Ah, não, é ruim. Então, traz aquela concepção da palavra de que é ruim. Gente, será que realmente é ruim trabalhar? Eu amo o que eu faço, gente. Eu acho maravilhoso. Então, assim, eu acho que a gente pode começar a visualizar aí e pensar sobre o que você faz aí na sua casa ou profissionalmente, não importa, né? Se você esteja empregado ou desempregado, mas você trabalha, eu tenho certeza que trabalha, porque tudo aquilo que você faz, seja manualmente, intelectualmente, você está fazendo alguma coisa. Então, e o estudante também, tá, gente? E quando você está estudando, você também está desempenhando um trabalho, né? Então, assim, precisa ficar um pouco bem, assim, mais clareza nisso, para que as pessoas possam entender o quanto que nós somos, todos nós, né, somos importantes para a sociedade, né? Então, Luiz, assim, uma coisa que eu acho bem bacana a gente saber, começar a refletir, né? Qual que é a importância para o indivíduo dele estar trabalhando? Será que alguém pode falar alguma coisa sobre isso? No mundo, né, no século XXI, né? Qual é essa importância que a gente pode trazer o trabalho para cada um de nós? Digamos assim, normalmente, como nós falamos antes, a identificação que as pessoas têm, né, de estar sendo socialmente ativa, normalmente as pessoas procuram vincular isso a estar trabalhando. Mas, como nós já colocamos anteriormente, né, por exemplo, se uma pessoa está dentro de algum projeto comunitário, alguma situação que venha trazer um certo tipo de conforto, uma vida melhor para pessoas que não têm alcance aquele nível de situação, ela está trabalhando socialmente para contribuir para o bem-estar do próximo. Então, o trabalho em si nem sempre digamos assim, vinculado a ganhos, né? A ganhos que eu digo monetários. Né? Você pode estar prestando um grande serviço, está fazendo alguma coisa de utilidade, então você está fazendo um trabalho. E também nós ouvimos muito essa frase, quando você faz alguma situação, né, que fica bem feito, né, você faz com amor, né? Vamos dizer, no caso da mulher, ela faz tem um almoço, um jantar, ela faz um prato novo, especial, gostoso, né? Aí o marido, então o filho, ou alguma pessoa amiga que está ali, fala assim, pô, bom trabalho, você fez um tremendo trabalho aí. Olha aí, tá aí, o Oscar entrou aí na área. Oi, Oscar, tudo bem? Você está Tudo bem? envolvido aí com questões diversas no trabalho, então eu sei como é que é. Deve estar tá chegando dia 14, né? Está bem envolvido aí. É muito bom ter você aqui. Mas é isso aí, né? Tudo aquilo que você traga, que vem beneficiar pessoas ou alguém, então você está fazendo aquilo de bom grado, está feliz por estar fazendo, as pessoas notam isso. Aí atribui essa frase, bom trabalho, né? Não é isso, Rose? Aí, assim, quando você estava falando, né? Algumas pessoas estavam falando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar aqui. Tá. Eu sei que a Sueli botou aqui, ó.
qualquer trabalho realizado é grandioso, com certeza, né, Sueli? Aí a Dani tinha colocado aqui, se sente produtivo, né? Peraí que, deixa eu voltar aqui. Se sente produtivo colaborando, né? No caso, a importância do trabalho. Aí a Lidiane, ela botou aqui, que o trabalho edifica, né, as pessoas, ter o seu salário e uma mente produtiva, ocupada para o bem. Olha só que bacana, né? Então, assim, quando a gente está trabalhando, né, a gente está ocupado em ser produtivo, em criar alguma coisa, está colaborando com alguém, né? Então, bacana, gente, muito legal. Bacana te ver aqui, tá, Oscar? Então, uma coisa assim, que eu acho que é bem importante a gente pensar, né? Que o trabalho ele também tem a ver com outras questões, né? Além do sustento, porque às vezes a pessoa, eu já ouvi muito essa expressão, eu trabalho só para ter. Os meus alunos falam isso para mim. Ah, eu trabalho, professora, é só para sustentar a família. Então, assim, o trabalho será que realmente é apenas esse ponto de você, o sustento da família, né? Gente, o trabalho tem a ver também com o pertencimento, né? Participação no trabalho, se sentir útil numa causa maior. Quantos trabalhos voluntários lindíssimos que a gente vê, né? Até tem uma amiga que ela desenvolveu um trabalho com pessoas, com moradores de rua. Nossa, lindíssimo o trabalho dela, né? Então, assim, e como esse, tem muitos outros. Isso aí foi apenas um que eu lembrei que foi há pouco tempo que ela colocou na rede social, né? Então, dá uma motivação quando a gente está trabalhando, não é verdade? Luiz, você se sente motivado quando você está trabalhando? Sim, sim. Ainda mais quando você tem paixão pelo que você faz, né? é, é muito bacana. Você se sente assim com energia que não tem nem assim alguma forma de você dizer a intensidade, né? Você sente uma energia muito forte dentro de você. Você se sente não só parte do que está acontecendo, mas você sente que você é a própria energia, você está misturado ali com aquele sentido ali do que está sendo realizado, né? Então, é muito legal quando você une as duas coisas. Você está trabalhando porque convém, precisa, por necessidade, mas ao mesmo tempo você tem também um lado de amar o que está fazendo, que nem sempre acontece isso, né? Uhum. Vamos ser realista, né? Tem também outras questões também. A Isis chegou aqui, deu boa noite. Boa noite, Isis. É um prazer te ver Boa aqui noite. também. Assim, uma coisa que a gente observa muito, né? Eu lembro que eu passei isso por um tempo atrás, meu pai já faleceu, mas eu me lembro que quando ele parou de trabalhar, ele teve muita dificuldade em lidar com isso, né? Porque quando você deixa de ser produtivo, né? E a gente vai falar disso aí mais à frente, né? Depois de que a gente vai estar falando, vamos por partes aqui, né? Então, assim, uma coisa que eu quero trazer aqui, que eu acho que é muito importante da gente sinalizar, é a questão que você vê o trabalho, tá? Então, assim, vou falar porque nas minhas análises comportamental, eu observo muito isso, Luiz. As pessoas, elas têm dificuldades, às vezes, em ver o trabalho do outro. Você já reparou que, às vezes, quando a gente está num ambiente de trabalho, eu trabalhei em banco também, né? Então, eu me lembro que eu atendi, às vezes, assim, logo no início, 3 pessoas ao mesmo tempo. E aí tinha um amigo meu, colega, que ele atendia uma pessoa. Aí uma vez uma colega minha falou assim, nossa, você não fica incomodada, não, que você trabalha muito e ele não trabalha nada? Olha o voador que ele é. Já escutou? Às vezes a pessoa fala, olha o urubu voando, ou não sei o quê. Várias expressões que as pessoas começam a comentar sobre certos assuntos. Eu acho até engraçado a gente falar sobre isso, gente, mas isso acontece muito mesmo. Será que você aí no seu trabalho, ou até na sua casa, tá? Porque assim, isso aí que eu vou falar agora tem muito a ver como você enxerga o trabalho, tá? Porque nessa análise comportamental, eu acho que eu já até comentei aqui, o meu trabalho duro ele é muito alto. E aí me incomoda, às vezes, de ver que o outro não tem aquilo mesmo que eu. Então você tem que aprender, né? A, digamos, aceitar que ninguém é como você, né? Porque para cada um, não é que o outro não trabalhe, trabalha também, só que não é da mesma forma que você enxerga isso. E isso incomoda você, isso dói, tá? Isso dói, te dá raiva, tudo isso dá. Então você tem que aprender. E quando você tem o autoconhecimento, olha que bacana. Se eu não soubesse que eu tenho esse meu trabalho duro lá em cima,
no mais alto que tem, eu não fazia mudança, né? E aí eu fiz mudanças e aprendi a melhorar, digamos assim, atenuar isso um pouco. Aí eu queria perguntar para o pessoal, gente, como é que são a vida de vocês aí? Vocês trabalham muito ou não? Como é que é isso aí para vocês? Vocês já sentiram isso que eu comentei aqui? Você colocou uma questão aí que me fez pensar aqui, né? Que hoje em dia está muito, acontece muito dentro das empresas, porque por uma questão, alguns fatores que pode ser vir da hierarquia, vir da gerência, vir dos gestores, alguma forma da comunicação, de como lida com os colaboradores, né? Algumas vezes provocam, por algum tipo de pressão, seja ela qual for, o absenteísmo. A pessoa fica muito doente, falta muito, né? Acontece muitos casos assim. Mas hoje em dia, um caso muito característico que você falou aí acontece muito, e agora que a gestão moderna está tendo olhos para isso, que é chamado presenteísmo, que a pessoa está dentro da empresa, mas ela vai para um departamento, vai para outro, fala com um, fala com outro, fica vendo rede social, fica no e-mail lá, mas o trabalho mesmo é pequenininho, né? Faz muito pouco. Então tem pessoas que têm essa característica, né? Mas só que teve uma pessoa amiga minha, né, que é uma grande gestora, né? Ela pegou, alguém chegou para ela exatamente o que você falou, aconteceu com você naquela época, nos anos 80, né? Que era um funcionário que você liderava. Eu estava lá com ele, que você era gerente administrativo no banco, né? Você não fica incomodado, não, que você atende isso tudo e ele atende um só. Aí alguma pessoa chegou para ela assim: você não fica incomodado, não vê que esse cara aí, essa pessoa, um cara de pau, fica rodando, falou, não, mas só que tem um detalhe. Ele tem isso, eu sei disso, mas só que ele está na empresa, que ele diverte todo mundo. Então ele tem uma forma de ajudar, que é fazer o ambiente ficar leve, ficar alegre. Então, por isso, ele ainda continua na empresa, entendeu? Então, como você falou, Rose, às vezes a pessoa tem uma função indireta que também ajuda. Então, não é a quantidade do trabalho, do serviço que vem ao caso ser julgado. Que às vezes a pessoa tem uma função ali importante que é vista de outro ângulo, né? Que outros não estão enxergando, não é isso? Mas essa daí foi bem interessante, essa foi bem original. A Sueli botou aqui, ó, que ela já trabalhou muito, mas hoje ela está um pouco, hoje não tanto, ela está um pouco mais relaxada. Sueli, isso é maravilhoso, né? Porque assim, quando você trabalha exageradamente, você fica muito estressada, você fica cansada, né? Você sente sugar as suas energias, né? Dependendo do ambiente também que você trabalha. E aí você precisa de várias ferramentas para que você consiga se organizar, tanto mentalmente, né, como energeticamente, para que você consiga aí fluir. Eu me lembro, Luiz, que você falou aí, quando eu trabalhei no banco, logo no início eu fiz até um treinamento, né? Porque na época, isso foi lá nos anos 80, 90, final dos 80 para 90. E aí o treinamento era o seguinte, que o bom funcionário era aquele que dentro do seu horário de expediente, ele cumpria a função dele de maneira tranquilamente, mas que ela terminava nas tarefas, ele era produtivo. Porque às vezes a pessoa ela trabalha muito, você olha, está trabalhando, mas na verdade o resultado não é tão alto, né? Então a auto-performance dele é baixa. Então, assim, hoje a gente precisa de trabalhar muitas questões aí nessa questão de trabalho. Então, assim, tem a liderança, tem muita coisa aí que a gente trabalha, né? A autoliderança, para conseguir aí organizar essas coisas. Isso aí foi bem interessante aí que você falou. Eu nunca tinha visto por esse ponto de vista que você falou. Aí, eu vi como eu aprendi, gente, hoje, ó, na questão aí da pessoa que tinha aquele papel de deixar o ambiente mais leve. Mas se você for observar, tem aquelas pessoas que deixam o ambiente muito pesado. E até para você trabalhar, você não consegue trabalhar, você parece que está cansado, né? E tem aquelas pessoas que deixam tudo mais leve. E funciona também, né? Você falou aí, por exemplo, nessa questão que você falou, quando tem um gestor, um líder, que ele é autocrático, aí ninguém aguenta, não quer nem chegar perto da pessoa, que a pessoa
quer mandar até na sombra dele, né? Então ninguém consegue ter assim como colocou aí a Sueli, né? Não consegue relaxar, porque o trabalho não deve ser uma coisa estressante, que a pessoa está em estado de nervos ali, com medo daquilo ali. Não é assim. Eu acho que a pessoa tem que estar confortável, né? Dentro do, assim, entre aspas, dentro do razoável, para se sentir bem no ambiente, com as pessoas que estão trabalhando, né? Então, o ideal é a gente ter essa coisa, assim, um compartilhamento de tarefas, cada um cumprir seu papel, né? E como você bem falou, nem sempre quem trabalha demais é o que mais rende, ou que mais traz resultado. Uma pessoa assertiva, uma pessoa que é objetiva, uma pessoa que tem uma gestão de tempo bem ajustada e ela tem competência bem realizada, bem resolvida, ela é muito rápida. Ela consegue rapidamente trazer soluções e alcançar seus objetivos. Assim, isso aí que você falou é uma coisa que é muito importante, né? Então, a gente, assim, trabalhar na nossa vida desde cedo, né? Aprender a ser mais produtivo, né? Isso daí nos ajuda bastante. Porque, às vezes, a pessoa, ela faz muito, gasta muita energia, mas não produz o suficiente o resultado que é necessário. E eu estou falando, quem está falando isso é a pessoa que já sentiu muito isso, né? E às vezes também ela costuma sentir. Então, assim, a gente, quando conhece ferramentas, então, assim, eu falo com certeza hoje, né, que se não fosse as ferramentas que eu tenho conhecimento, as ferramentas que eu trabalho, a programação neurolinguística, é, inteligência emocional, tanta coisa que a gente faz, a reprogramação mental, seria muito mais difícil. Olha a palavra que eu estou usando, eu não gosto de utilizar isso, né? Mas teria mais dificuldade para conseguir sobreviver no mundo hoje. Eu me lembro que no passado o trabalho já era muito desgastante, né? E aí eu fiquei até doente, porque eu não conseguia lidar com a situação. Isso há muitos anos. E aí depois disso, já acho que multiplicou o meu trabalho por mais de 10 vezes e eu consigo dar conta. Por quê? Porque a gente tem as ferramentas certas, né? Quando você se conhece, você sabe onde é que está o seu ponto, né? Que você tem de melhoria, que aí você vai trabalhar ele. Então, eu acho que isso aí é muito legal, né? A gente se autoconhecer. Infelizmente, as pessoas, às vezes, ela não leva isso muito a sério. E aí, quando ela vê, ela está numa situação de doença, porque ela não se cuidou antes, né? O desenvolvimento pessoal, então, é muito importante. Aí, Luiz, eu queria assim, tem aquela frase, eu vou contar assim, eu vou lembrar assim uma frase que assim muitas pessoas já falaram essa frase, e eu tenho certeza que você também já escutou isso. O trabalho dignifica o homem, ou ninguém morre de trabalhar. Eu me lembro, gente, quando eu era criança, eu escutei essa frase. Então, vocês vão entender agora essa questão do trabalho, tá? Quando eu era criança, eu escutava essa frase o tempo inteiro. Mas isso era uma coisa muito constante. Na minha família falava isso, o meu pai falava isso, a minha avó, isso aí vem de geração, tá? Porque a minha avó falava isso. Aí o meu pai falava isso. A minha mãe falava isso. Olha só. Então, aquelas frases que a gente escuta vai formando aquelas crenças. Entendem agora por que quando eu falei aqui a questão do trabalho, o quanto que me impactou? Por conta das crenças que eu tinha, que eu tive na infância. E isso é uma coisa inconsciente, que vai para o nosso inconsciente, a importância do trabalho. E aí, lembra que eu falei aqui que o meu pai, ele teve problemas de saúde quando ele se aposentou? Então a gente tem que procurar, já sabendo de algumas dificuldades que você tem, de minimizar isso, né, e fazer alguns pontos de melhoria. E eu venho fazendo isso já há bastante tempo. Mas às vezes não é tão simples, né? Como a gente às vezes fala, não é só fazer isso. Porque isso tem a ver com as nossas crenças, né? Nosso sistema de crenças, né? O nosso mindset, aquilo que a gente pensa, que a gente sente. Então, assim, precisa de ser trabalhado muitas outras coisas. E isso que é o bacana, né, da análise comportamental, isso que é o bacana de você fazer o autoconhecimento, porque você já sabe, você vai lá naquele ponto, né? Você sabe que é o seu ponto ali que vai fazer com que você tenha um resultado diferente para você em questão de saúde, de relacionamento, né? E se você for começar a pontuar, gente, que é muito assim. Oi, Dani, tudo bem? Que bom te ver aqui. Uma coisa que é bastante interessante a gente pontuar é assim, até a questão do relacionamento.
Porque você já parou para pensar que se num casal, né, um tem um trabalho muito ágil, eles quer que o outro seja exatamente assim. E se ele vê que o outro não é assim, se incomoda. E aí, às vezes, gera conflitos. Olha só como é que é bom a gente perceber como é que a gente funciona. Então, é por isso que eu e o Luiz, a gente faz essa análise comportamental de 6 em 6 meses, para a gente saber como é que está essa situação, né? E a gente perceber o que pode melhorar, né? Então, acho que isso aí é muito... Eu estou falando isso hoje porque a gente está falando aqui do trabalho, né? Isso aí é muito importante, porque o trabalho é uma coisa que é importante na nossa vida, né? E para algumas pessoas, se ela observar, às vezes o trabalho é o ponto que ela mais coloca foco. E aí, tira foco de outras áreas. Né? E eu, assim, que trabalho com coach, e o Luiz também, ele observa muitas dificuldades nos nossos clientes. O que você fala disso, Luiz? Eu estou aqui rindo sozinho aqui, que você falou um aspecto importante, né, interessante. Eu tenho aí essa nossa amiga Daniela, um prazer ter você aqui, uma grande contadora, né? Me fez lembrar de um fato, quando eu estava começando a aprender nos anos 70, né? Eu estava começando engatinhar como contador, né? Aí tinha um contador da empresa que eu trabalhava na época, né, nos anos 70, lá na época, ele era um cara muito doidão, né, muito malucão, né, doidão mesmo. Né? Aí ele fazia um relatório, uns gráficos, né, alguma coisa do desempenho da empresa, de não sei o quê, naquela manual, né, fazia digamos assim, no Excel, né, fazia aquelas montagens de gráfico, aquela coisa, o desempenho de faturamento, ou de clientes, ou de resultados, né, fazendo aquela coisa toda. Aí, o nome dele era Jefferson, eu não esqueci, né? Eu aprendi muita coisa. Luiz, a internet não tá começando a ficar um pouco ruim, não tá picotando você. Não, você também, de vez em quando, mas está indo. Aí o que acontece? Aí ele pegou, né, falou, eu perguntei, Jefferson, para que você faz tanto gráfico aí, para que você faz tanto relatório assim, e está apresentando isso? Ele falou assim, Luiz, quer saber de uma coisa? Isso tudo é baboseira, que esses caras, que é presidente, dono de empresa, quer ver muito enfeitezinho, mas o que vale verdadeiramente é uma empresa organizada, uma empresa que sabe seus valores, sabe se posicionar e tem uma meta a alcançar. Se elas não fizerem isso bem feito, isso tudo é besteira, para jogar tudo fora. Quando ele falou isso, eu falei assim, não é que você está certo? E até hoje eu penso nisso, que recentemente eu trabalhei com uma pessoa, uma gestão, que a pessoa só vivia falando, você tem que saber isso, saber aquilo outro. Mas o resultado era totalmente diferente daquilo tudo que a pessoa estava desenhando. Então, o que adianta? Você ter 5.000 relatórios, mas na hora de você apresentar o resultado e apresentar efetivamente uma eficácia no que você está fazendo, não acontecer. É a mesma coisa que, como você falou, como é que é o nome daquela síndrome do impostor, né? É você falar muita coisa, mas não faz nada daquilo que você está falando, né? Então não adianta nada, né? Então o importante não é o enfeite, não é desenhar demais, mas é você fazer com objetividade, trazer resultados, estar sempre verificando se está funcionando e refazer quando é necessário e criar novas estratégias quando for preciso também, né? Vamos agora brincar um pouquinho? Gente, eu adoro brincar, tá? Assim, é legal para descontrair, né? Eu queria fazer uma pergunta agora para você que está aí, tá? Você brincava de quê quando você era criança? Você brincava de médico? Né? Você brincava de vender coisa? Você brincava de quê? Assim, é uma coisa que a gente sempre brinca quando é criança, de muitas coisas, né? Cada um de uma maneira diferente. Eu queria saber, você aí que está com a gente, né? De que você estava brincando quando você era criança? Quando você tinha 5 anos, 6 anos, que essa idade de 6 anos é uma idade assim que a gente desperta bastante, né? Para uma criatividade. Quem pode colocar aí? Quero só ver, hein? Vamos ver. No caso, também tem pessoas que brinca de professor, professora, né, de advogado, né, e várias profissões, né, alguns de piloto, né,
eu vi um filme que foi verídico, uma indiana, foi a primeira mulher aviadora das Forças Armadas lá na Índia, na época, né? Ela, desde pequenininha, falava que queria pilotar avião. Aí a mãe, o irmão, só dando bronca nela, todo mundo dando bronca nela. O único que apoiava ela era o pai. Ela foi a maior aviadora, foi a primeira aviadora de combate na Índia. Foi um fato verídico. Então, quando é criança, muitas vezes a gente sonha e quer ser alguma coisa. Muitas vezes é aquilo mesmo que a pessoa vai ser. E outras vezes não. É só uma brincadeira, né? Não sei. Né? A Dani botou ali, ó, que ela gostava de fazendeira. Ela gostava de brincar de fazendeira. Lembra, a gente comprava os animaizinhos, aquelas cercas, aquelas casinhas de fazenda, né? E ela ficava horas lá brincando com aquilo ali, né? Eu me lembro que eu gostava muito de brincar de vender e gostava também de brincar de escolinha. Eu acho que é por isso que eu vinha ao longo do tempo depois me tornar professora, né? Bem jovenzinha eu já era professora, que eu gostava disso. E vocês? Olha, só vi a Dani colocar. Vamos ver, gente. Coloca aí que eu quero saber de que você brincava. E você, Luísa, brincava de quê? Ah, sim. Eu gostava de brincar de coisas assim. Eu tinha um carro bem grande assim de bombeiro, cheio com escada e tudo, né? Eu brincava que eu ia lá e apagar incêndio, ajudava. Não tem nada a ver, que não tem nada a ver com isso, mas na época era a forma de brincar ali, né? A Sueli botou que ela não tem muitas recordações de criança. Sueli, é porque às vezes a gente vai ao longo da vida, a gente não vai lembrando muitas coisas, mas ao longo aqui da live, talvez você se recorde. Se você se recordar, você coloca aí pra gente, tá bom? Ué, mas de certa forma, se você pensar um pouquinho, vamos pensar um pouco. Será que isso que você faz, você não está apagando algum incêndio? É isso que você falou. Às vezes a pessoa chega para você, né? E você sabe que você tem essa experiência também, né? Muitas vezes chega a pessoa para a gente que ela já tentou de tudo, já não aguenta mais. Aí a pessoa já está, como você falou, está em chamas, né? Aí você vai apagar aquele incêndio ali, né? Vai fazer a pessoa entender que não é bem aquilo, não é tão grande como ela está pensando, a coisa é mais suave, ela pode buscar forças e novas situações dentro dela, novas energias, nova forma de enxergar situações que para ela, com muito respeito, a gente sabe que para mim ou para você, alguma coisa que a pessoa fala que incomoda, ela não aguenta mais, para você é nada, mas para ela pode ser a gota d'água, né? Então a gente tem que respeitar a história do outro, né? E deixar e respeitar a nossa própria história, né? Que cada um tem sua situação para lidar, né? Tem suas coisas digamos assim, para poder ter uma superação, encontrar como sair daquela situação ali, que a pessoa não escolhe, eu quero estar aqui, eu quero fazer isso, eu quero que isso aconteça para mim. Não é. É que várias questões vão acontecendo no desenrolar da vida, né? E elas não são bem processadas, né? E quando elas não estão bem processadas, elas vão se acumulando. Vai chegar um nível que vai ficar insuportável, né? E aí as pessoas vão precisar de ajuda, precisar de um profissional, precisar de alguém que vá trazer para elas uma nova visão de que é ter um bem-estar, né? E de como ela pode encontrar dentro dela uma forma de ser feliz, né? Que bacana. Olha só, a Isis botou aqui, ó, que ela gostava de brincar de... Ela botou aqui, ó, eu gostava de organizar a brincadeira. Olha só aí, já estava já organizando, sistematizando o sistema todo, hein? Olha só. Então, assim, cada um de nós, a gente vai, na nossa infância, né, utilizando algumas coisas para a gente brincar, né? A primeira experiência que a gente tem, acho que é isso, né? Aí, assim, como é que anda hoje a sua disposição para o trabalho? Isso aí era uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Será que as pessoas elas estão bem dispostas para o trabalho? Vamos ver aqui se vocês vão me responder, hein? Vamos ver aqui, olha. Estou vendo aqui, por enquanto as pessoas estão caladinhas. O que você acha, Luiz? Como é que você hoje tá, assim, tá bem disposto? Como é que está dando a sua disposição mesmo para o trabalho? Aí também, como sempre, tem fatores, né? Que são
e são algumas questões que você pode separar. Se você faz o que você ama, você está disposto, você já levanta feliz. Mas se você não está muito bem lidando com o que você está fazendo, aí você já entra no estado de obrigação. Você levanta e fala, caramba, que coisa chata, já vou ter que sair para o meu trabalho, já vou ter que encarar esse, aquele, vou ter que dar de frente com aquela pessoa, ou então vou ter que fazer o que eu mais odeio fazer. Então, são situações, mas isso aí é momentos, né? Pode ser que a pessoa, se ela tiver uma visão assim, de de se adaptar ao momento, que é uma necessidade, e aí começar a criar novas oportunidades para ela buscar, ou se ela não sabe ainda, ela buscar conhecer o que é que vai fazer ela feliz, o que é a missão dela verdadeira, como ela vai se sentir melhor. Então ela vai fazer, ela vai estudar, vai procurar entender, né? Como tem uma filha que é a mais nova, né? Desde pequenininha, ela falou que queria ser juíza de direito. Lembra, Rosa? Ela falou, vou ser juíza de direito. Aí queria fazer direito. Aí quando ficou na idade adulta, adolescência para a idade adulta, ela viu que não era nada disso. Ela chegou, perguntou, como é que funciona isso? Isso perguntou para mim. Eu falei, não sou eu que vou dizer isso para você. Você quer saber se chamou a atenção isso com a professora dela de química, né? Ela gostou muito dessa professora. Então, ela despertou nela e saiu. Eu falei, então, a pessoa certa é seu tio, que é engenheiro químico. Conversa com ele. Quem sabe ele vai ter a paciência de te levar um dia lá no trabalho dele para ele te mostrar como funciona o químico, né? O engenheiro químico. Quem sabe você não gosta disso e você não seja isso que você quer. E foi isso que aconteceu. Ela se apaixonou e hoje ela é formada e está fora. Ela é uma engenheira química, né? Então, é muito relativo, né? Depende, a pessoa tem que se permitir, tem que acreditar que ela está aberta para todo mundo a oportunidade. Só que, às Aí, vezes, a gente não deixa ela fluir, essa oportunidade, né? a Dani botou aqui, que a pergunta tinha sido aqui se como é que anda a sua disposição para o trabalho. Ela foi e botou aqui, ó, depende até como é que você encara o trabalho, né? Com certeza. Porque às vezes aquele trabalho pode não ser prazeroso, mas, gente, olha só, vamos pensar um pouquinho, né? Em toda atividade que a gente faz, tem alguma coisa que é boa, que a gente gosta, e tem uma outra parte que é chata, né? Maçante. Mas a gente tem que aprender que a gente precisa desenvolver tudo aquilo, inclusive aquela parte que é maçante e chata. Porque, assim, para mim também não é diferente, né? Para mim também tem essa questão aí. Tem algumas partes do trabalho que às vezes eu também acho chatinho, é maçante. Faz, né? Porque preciso fazer para que desenvolva, porque a gente às vezes tem que olhar o resultado. O resultado às vezes é importante também. Eu me lembro também, assim, há muito tempo atrás, há anos e anos, eu conheci uma pessoa que ela não gostava, na verdade, de fazer aquilo que ela fazia. Ela fazia bem, mas ela não gostava muito. Então, o que ela fez? Ela desenvolveu a parte, uma outra atividade que supria toda aquela necessidade que ela tinha de se sentir feliz. E aí ela conseguia, através de um hobby, desenvolver aquilo e conseguiu levar isso numa boa. Então, assim, a gente vai ter que olhar os impactos aí negativos, né? E positivos daquilo que a gente está fazendo. Porque tudo isso aí tem um propósito, né? Qual o propósito você tem de desenvolver aquilo? Aí você vai ter que fazer o coach para você aprender, para você descobrir, né? Para que você possa aí entender como é que você está funcionando. Que é uma coisa que é muito bacana isso, né? E aí uma coisa assim, vamos perguntar, você ama a sua profissão? Essa aqui é forte, hein, Luiz? Vamos ver o que as pessoas vão colocar aí. Ah, tô esperando, hein? Gente, assim, eu amo o que eu faço, tá? Ainda que tenha alguns aspectos da minha profissão que me incomoda e que não é aquilo que eu queria. A Dani botou que essa é difícil. É difícil não, Dani. Isso aí é só apenas uma reflexão mesmo, né? Que assim, a gente amar aquilo que a gente faz com que aquilo seja prazeroso e você se divirta, né? Fazendo aquilo. Mas mesmo nessa situação aí, nessa profissão, às vezes que você ama, tem aquelas partes que são muito chatinhas, tá? Nem tudo é bom. Tem alguma coisa que é bom e tem outra parte que não é. E você, o que você acha, Luiz?
como, por exemplo, Rose, o lado do desenvolvimento humano, atender pessoas, usar toda a nossa competência, até escrever artigos, situações assim, até participar de livros quando a gente é convidado, como eu já estou indo em 3 para 4 livros, né, sendo convidado como coautor, muito bacana. Mas tem um lado dentro do empreendedorismo que para mim é terrível, que é o lado do marketing digital. Eu sou zero nisso aí. Isso aí dá no saco. De vez em quando a Rose puxa meu orelha, você tem que fazer também, que isso faz parte. Ah, mas é difícil, é muito difícil. Não, Rose? Olha a palavra, hein? Não é nem difícil. Você tem que se dedicar um pouco mais para poder desenvolver isso, que é uma coisa que incomoda para quem não gosta, né? Que é o meu caso, né? Porque aquilo ali é travado, né? Você tem que levar muito tempo minuciosamente fazendo aquilo ali. Tem pessoas que levam 3, 4 anos para começar a entender como é que desenvolve. Já pensou você ficar 4 anos só aprendendo a fazer marketing digital? O que é isso? Pô? Ainda mais eu que sou aquela pessoa que você já conhece, né? Que eu falo rápido, tudo eu falo rápido, vamos fazer rápido, tudo gosta de tudo 300 por hora, né? Aí, quando fala que tem que ficar parado, passinho a passinho, eu vejo ela lá fazendo lá no celular, com o maior cuidado. Eu falei, não, dá até nervoso. Toda hora dá errado, ela vai lá, refaz de novo. Eu falei, não, isso aí é terrível, né? A Sueli botou ali, olha, que ela ama o que ela faz e se realiza com os resultados. Parabéns, Sueli! Isso é maravilhoso, né? Então, assim, uma das coisas que eu vou trazer aqui agora, para a gente refletir também, né? Por que a gente pega tanta coisa para fazer se a gente não dá conta? Essa foi, olha, essa para mim foi, ó. Mas você não está mais assim tanto, não. Você já viu que você puxar para você tarefas que talvez não são condizentes com o resultado ou com o que você pretende, não vale a pena. Que aí você vai carregando peso, carregando, né? Aí chega um ponto que você está curvada, não aguenta mais, está quase caindo já. Então, não sei se vale a pena. Né? Então, gente, isso tudo, o Ulisses comentou, isso tem a ver aí com aquela análise comportamental que eu falei para vocês. Que quando eu fiz a primeira vez aquela análise comportamental, ela foi muito surpreendente e me mostrou muita coisa que me trouxe a profissão que eu tenho hoje, que eu desenvolvo. Isso foi uma das coisas, mas também teve alguns lados, que é o meu lado sombra, né? Que a gente observa que aquilo que a gente não gosta que seja assim, às vezes você fica com raiva, você fica chateado, até que você aprende a aceitar, né? Aí você aceita. E aí você vê que, assim, pode ficar muito mais leve, né? Você pode delegar aquilo para outras pessoas fazerem aquilo. E você se sente muito mais leve e é muito mais fácil você alcançar resultado naquilo que você é bom, né? Isso aí também é uma coisa assim na equipe, né? Que às vezes a gente observa, na liderança a gente trabalha muito isso, né? Que às vezes o líder, né? Às vezes ele não quer ser um líder, ele quer ser chefe, né? Ele quer ter o controle de tudo. Mas às vezes fica muito mais fácil você delegar aquilo para a sua equipe para que ela possa desenvolver de uma maneira muito mais leve e eficaz. Isso aí é muito bacana da gente perceber isso, né? Você vê isso em equipes esportivas, equipe coletiva. Né? Muitas vezes você vê isso. Tem pessoa que acha que é o cara. Né? Aí o que, as pessoas fazem? As outras relaxam e acabam o time perdendo, que aquele que é o cara sozinho, ele vai fazer o resultado? Não vai. Ele não vai jogar nas 11, ou não vai jogar nas 7, quando é um vôlei, alguma coisa assim. Ou então, num esporte que é basquete, ele não vai ser todo mundo. Ele pode ser o melhor ali dentro, mas sozinho ele não vai fazer tudo. Ele Olha só, depende dos outros também. o tempo está avançando, então até vou passar umas perguntas que eu tinha colocado aqui. E assim, eu vou para uma pergunta que assim, uma reflexão, na verdade. Duas coisas, né? Assim, que é muito importante. Como é que você lida com o seu tempo no trabalho, né?
Isso aí é uma coisa que a gente pode pensar. Até a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Quando a gente começa a priorizar, delega algumas coisas, e aí vai conseguindo lidar melhor com esse tempo lá no trabalho, né? Mas tem uma coisa importante a gente falar aqui na questão do trabalho, né? No campo aqui profissional. Que você costuma aceitar o feedback no seu trabalho? Como é que é para você aceitar e você dar o feedback? Né? Então, assim, acho que isso aí, Luiz, é um ponto assim, muito importante da gente trazer aqui hoje, porque às vezes no nosso trabalho a gente quer ser perfeccionista, né? Então você acha que aquilo que o outro fez não está bom. Isso é uma das coisas, né? E aí você acaba deixando de fazer algumas outras coisas porque você acha em ser perfeito, né? Isso também tem a ver com o trabalho, né? E um outro ponto também que às vezes a pessoa tem dificuldade de dar o feedback sobre o trabalho. Não é crítica pessoal, gente. O feedback é você falar sobre o trabalho, a tarefa, como é que desempenhou a pessoa, né? E como é que é para você aceitar e fazer esse feedback? Queria que vocês me colocassem aí e me dissessem como é que é para vocês aí. É simples? Como é que é? Por enquanto, as pessoas estão bem tímidas, né? Então, assim, Luísa, para você é fácil? É, aí você falou um fator interessante, né? Porque depende do ouvinte, né? Às vezes a pessoa do outro lado, né, não gosta muito de ouvir porque acredita que o que a pessoa está falando é uma crítica, né? Está criticando. Mas muitas vezes não é uma crítica, é uma pessoa que é amiga, né? Uma pessoa que gosta da, daquela pessoa, tem uma grande amizade pela pessoa. Aí a pessoa fala algum aspecto para que a pessoa enxergue que ela não está num caminho que vai ser muito bom para ela, pode trazer algumas complicações para ela. Né? Mas só que enxergar dessa forma, o lado positivo, nem todo mundo tem essa condição. Né? Então, dá um feedback, você fica com essa preocupação, e muitas vezes também a pessoa que vai dar o feedback para você, uma pessoa assim que vem com um lado assim meio grosso, né? Venha, tá, aquele tipo assim que é uma pancada, né? Aí você não tá esperando, né? Aquele impacto, né? Aí também é um pouco desagradável, né? Você levar aquela pancada, tipo aquele assim que te deixa no meio das pessoas de cara no chão, né? Como é que fica isso? É meio chato também, meio complicado, né? Eu acho que é bom você dar o feedback, mas saber como dar esse feedback. E também aceitar. E aí eu tenho uma frase comigo. Se a pessoa é agressiva e dá um feedback de uma forma que não é ideal, aí eu penso assim, que venha tudo, né? Se for bom, fica. E se for ruim, eu deixo ir. Aí é tipo aquilo que a gente ouve desde criança. Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Se não for uma coisa agradável, uma coisa dada com suavidade, então entra por aqui, sai por aqui. Está falando com a parede, não é comigo. Entendeu? Mas A tudo é Sueli uma botou coisa aqui. que vale a pena, né? Aí tá bom, eu vou ouvir, eu vou lá contextualizar, vou ver se faz sentido, aí eu vou refletir. Aí eu vou tirar proveito e tirar uma experiência do que foi falado e desenvolver o que é necessário. Né? A Sueli botou aqui, ó, que ela não gosta da frase. Isso é uma crítica construtiva, porque nem sempre é construtiva. É, Sueli, porque muitas vezes, principalmente nós brasileiros, né, a gente leva muito para o lado pessoal, né? E às vezes a gente não está acostumado a ver aquela frase, aquele feedback, a gente acha que está falando com a gente, de nós. E às vezes não é da gente, né? E às vezes como é que a gente fez aquilo e tal. Aí é meio, digamos assim, é um pouco, às vezes, complicado, até mesmo para você fazer um feedback. Tem que ter a hora certa, no lugar certo, da forma correta, para que aquilo seja de uma maneira mais simples, né? Então, principalmente assim, em reuniões, né? Aquelas reuniões que a gente tem assim em departamentos, em empresas, às vezes o nosso líder, ele não utiliza bem as palavras em certos lugares, né? Então, às vezes, é bem complicado. Eu me lembro que eu teve um feedback uma vez, não era dirigido para mim,
Mas a forma como ele fez, ninguém que estava lá era para escutar aquilo. Em vez de ele falar o feedback para a pessoa que precisava, ele não fez. Isso aí me irritou muito. E aí, assim, eu me lembro, isso aí são coisas que a gente tem que aprender a lidar, né? Não é muito simples, mas é possível, né? Então, assim, acho que o feedback para você dar para alguém, primeiro que você não dá na frente de ninguém. Você tem que chamar a pessoa para conversar com a pessoa. É horrível isso. Todo mundo. É uma coisa que não. Você for olhar isso, para um líder não faz isso, né? Aí, quer dizer, fica complicado. Uma outra coisa, assim, que eu queria, que assim, já tá faltando 3 minutos só, né? Para a gente falar, por que será, né, que hoje, na verdade, assim, eu tenho muitas perguntas aqui que a gente trouxe, porque a gente acabou aqui fazendo poucas, porque a gente conversou muito sobre alguns temas que eram muito importantes também, né? Então, assim, como é que, assim, as pessoas, que eu vou só fazer assim, então, será que é fácil mudar de profissão? Como é que você, se você não está satisfeito com aquilo, a gente escuta muito isso. Se não está satisfeito, o chefe vai falar isso, né? Se não está satisfeito, muda de emprego, muda de profissão. Já escutou muito isso, né, Luiz? A gente escuta isso no nosso dia a dia, que as pessoas falam isso, principalmente se ele está na chefia, se ele é o dono da empresa, né? Mas aí ele tem que pensar o seguinte também, né? A gente, como, às vezes, como um líder, será que nós estamos sendo um bom líder? Que a gente está conseguindo trazer do seu funcionário, do seu colaborador, o que ele tem de melhor? E aí também, né, a gente fica, vamos deixar essa pergunta para a gente pensar, né? E será que você está desenvolvendo o seu melhor também? Né? Porque às vezes... Essa questão que você colocou cabe exatamente como analista comportamental, que muitas vezes o gestor, o dono, quem seja um gerente, alguma coisa assim, né, está usando a pessoa na função errada e com as competências erradas, que ela não identifica, não sabe. Aí está perdendo, às vezes, muitas vezes, um grande potencial da pessoa ali por desconhecer quais as capacidades, as competências maiores que a pessoa tem. Aí, quando você faz uma análise comportamental, você entende como a pessoa funciona melhor. Aí você vai direcionar ela para o resultado. Aí vai ser bom para toda a equipe, para toda a empresa. Então, a competência bem relacionada ao que é preciso ser feito, aí traz a eficácia do resultado, né? Assim, tá muito legal, mas a gente tem que encerrar, porque senão a gente vai ser cortado aqui, a qualquer momento. Então, assim, eu só quero deixar aqui um convite para você que está assistindo a gente, para fazer uma análise comportamental, para você conhecer um pouquinho mais você. E você vai perceber que essa questão do trabalho, que isso aí vai te ajudar, às vezes, você conseguir fazer a transição de carreira e, às vezes, você fazer aquilo que você deseja. A Sueli botou aqui, que fácil não é, mas é preciso fazer uma transição. Realmente, Sueli, mas pode ser planejado, né? Isso daí tem várias formas de você fazer, né? Então, fica o convite aí. E aí vocês podem me procurar, né? Para fazer ou eu ou o Luiz, nós dois, nós somos analistas comportamentais, todos dois. E fica aqui, eu só quero falar o seguinte, que o livro, né, das mulheres está para ser lançado, está muito bacana, mas eu vou falar isso na outra live, eu vou deixar o Luiz falar, senão nem vai conseguir. Pode falar, Luiz. E também, não, mas fala rápido aí de sábado, você tem uma coisa maravilhosa aí para suas alunas no sábado, não é isso? Você está esquecendo de falar disso? Não, assim, gente, no sábado a gente está fazendo um curso muito bacana, né, com as nossas alunas aí do nosso curso. Gente, sábado tem aula, vai ser incrível, maravilhoso. A gente vai fazer a nossa sessão de coaching grupo. Espero vocês lá, hein? Isso. E também sobre mim, estou aí pronto sempre para ajudar aqueles que necessitam, né? Tanto a descobrir o propósito, como às vezes também conhecer alguma coisa dentro dela própria que não está permitindo ela se desenvolver ou ter o resultado que espera, né? A gente tem formas aí através do coaching e da abordagem ericksoniana, que eu sou um especialista, né? Então a gente vai descobrir junto aí essas competências que estão lá presas lá, que precisa aflorar, né? Então nós estamos aí para isso aí. luissá.oficial é o Instagram e o telefone 21986265417. Estamos aí à disposição sempre para ajudar. É isso aí, Rose. Obrigado mais uma vez pelo convite.
estou sempre disponível. Quando precisar, estamos juntos aí para trazer outros assuntos muito interessantes que com certeza vai ajudar as pessoas a ter algum insight, alguma coisa nova aí para ser descoberto e desenvolver também. Né? Olha só que bacana, hein? Olha, gente, então a gente aguarda vocês aí. Se tem alguma pergunta que você quer fazer para a gente, né, a respeito desse tema ou outro, manda lá no nosso direct, vai ser um prazer imenso, tá? De falar com você, porque às vezes a gente pode estar trocando em muita coisa bacana, tá? Então, um grande beijo. Gratidão, Luiz. E até a Obrigado. próxima, pessoal. Gratidão imensa por vocês que estão aqui, tá bom? Tchau.